Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho miudinho que a gente realiza, né? O estudo minucioso que a gente realiza no Novo Testamento, especificamente do livro de Mateus. E hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que é aquele que traz, no seu início, pelo menos, a personalidade de Herodes, a personalidade de Herodias, sua esposa, a rainha, né, a tetrarca, e a personalidade de Salomé, filha de Herodias, sobrinha e enteada de Herodes Antipas, né, o tetrarca da Galileia. E a trama que essa passagem nos traz é a relação dessa família com o profeta, né, o profeta da raça, né, o último profeta do Antigo Testamento e primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, que se encontrava preso, se encontrava aprisionado, e aí na festa de aniversário de Herodes, Salomé dança, né, para alegrar os convivas, né, era uma tradição, era um ato cultural, né, uma moça jovem mostrasse a beleza da dança, mas também a beleza do corpo, né? Porque a gente explicou logo no início da passagem que não se tratava de uma dança litúrgica, de uma dança vinculada a rituais religiosos, mas sim uma dança mais por entretenimento, né? Uma dança mais por recreação. E aí, ao final da dança, e hoje a gente vai corrigir um erro de interpretação de alguma coisa que eu nunca tinha parado para pensar muito bem. Mas a gente vai lendo o texto, né? Anos e anos sem se ater para alguns detalhes, né? Que é o seguinte, a gente sempre tem aquela imagem hollywoodiana, né? Da Salomé dançando com a cabeça de João Batista na bandeja, mas isso não acontece, né? Olhando o texto direitinho, né? Eu mesmo já deixei escapar alguma coisa nesse sentido, mas por causa aquele lugar comum hollywoodiano, né? Dos filmes de Hollywood sobre o Novo Testamento. Mas a verdade é que a Salomé ela não dança com a cabeça de João Batista na bandeja. E o versículo de hoje e o próximo versículo vão demonstrar isso, né? Na verdade, ela dança e depois ela recebe a cabeça de João Batista numa bandeja. E nem se fala se era uma bandeja de prata, viu, gente? Isso também tem um lugar comum que se refere como se fosse uma bandeja de prata. Também nessa referência não existe. Isso são coisas que a narrativa, né, consuetudinária, né, que vai sendo passada de pai para filho, ela vai agregando ao texto bíblico. A gente já viu alguma coisa nesse sentido também com os reis magos, né? Também que nem se fala lá que eram reis, né? Eu lembro bem disso, né? Que minha avó ficou espantada com essa questão. Mas é porque o texto bíblico em si mesmo, ele é bem chuto, né? Ele não traz tantos detalhes. E aí a imaginação coletiva vai acrescentando outros tantos detalhes, né? Mas, enfim, ela dançou, o padrasto, o Herodes Antipas, perguntou o que ela queria, ela consultou a mãe e a mãe falou, olha, eu quero a execução de João Batista. E aí chegamos, então, no versículo de hoje, né? Mateus, capítulo 14, versículo 11. A cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha, que a levou à sua mãe. Então não fala que ela dançou com a cabeça dele. A cabeça do João Batista foi trazida num prato e ela pegou a cabeça e levou à mãe. Esse negócio de levar a cabeça, né, para, no caso, a mãe ver, tem a ver com a comprovação de que a promessa foi cumprida. Isso era comum também na antiguidade, né? Quando um assassino era contratado, um assassino profissional era contratado para a execução de um outro rei, né? Ou a execução de alguém, o assassino levava como prova da execução, né? No caso, a única coisa que comprovaria que
o morto era o morto mesmo, né? No caso, a cabeça. Daí, a cabeça ser levada até a Herodias. É horrível isso que nós estamos falando. É um negócio que a gente, de imaginar, sabe? É uma coisa tenebrosa, mas a história é essa, a gente tem que contar, né? O que a gente vai fazer é não ficar preso a isso, a esses detalhes, né, macabros da execução de João Batista. O que a gente vai fazer é ir além disso. Então, nesse versículo, que eu vou tornar a ler, a cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha que a levou à sua mãe. Nós vamos destacar justamente o início do versículo, que é a cabeça de João Batista, a cabeça dele. Por quê? Porque a cabeça de João Batista, trazida numa bandeja ou num prato, ela é a consolidação, a concretização de um projeto vingativo. Na hora que a Salomé traz a cabeça do João Batista e entrega para a mãe vê que a execução de João Batista aconteceu de fato, o que se tem ali é o êxito, se é que se pode dizer assim, o êxito de um plano de vingança, de um projeto de vingança. Entendeu? Então, hoje nós vamos tratar de um tema intenso, denso, que a gente supõe que está distante de nós, mas está mais próximo do que a gente imagina. E que mereceu, de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, um item exclusivo, que está justamente lá no capítulo Amai os Vossos Inimigos. Eu estou falando da vingança. O tema de hoje, né, a partícula do versículo que a gente vai destacar é essa, a cabeça dele. E o tema, o assunto é a vingança. E nós vamos perceber como isso está mais entranhado no nosso cotidiano do que a gente pode supor. Tá? Nós vamos começar primeiro entendendo a trama de vingança associada a um processo kármico dentro dessa família, na relação, aliás, do João Batista com essa família, com a família de Herodes Antipas. E dali a gente vai extrair elementos para uma autoavaliação de como é que esses projetos de vingança podem estar presentes também na minha vida familiar. Tá bom? Bom, eu já comentei alguma coisa nesse sentido, sobre o projeto de vingança da Herodias ser anterior, inclusive, à reencarnação dela naquele período, dela e do João Batista e do Herodes, mas não vamos repetir isso, dando detalhes e trazendo o texto. Porque lá no livro de Reis, o primeiro livro de Reis, é um dos livros do conjunto que compõe a Tanar, né, a Bíblia, no capítulo 19, os versículos 1 e 2, descreve justamente o que se dá após a execução dos sacerdotes de Baal, promovida por Elias, pelo profeta Elias. Então, o profeta Elias, ele desafia os sacerdotes baalistas, né, os sacerdotes dos sidônios, dos fenícios, e ali, né, no Monte Carmelo, ele ateia fogo às toras, os sacerdotes não conseguem acender nada, e aí ele manda executar os 300 e tantos sacerdotes, né, de Baal. E após ele fazer isso, como esses sacerdotes eram protegidos da rainha Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que eram ambos, o casal, adversários declarados do profeta Elias, né? Então a Jezabel jura o Elias de morte. Ela quer vingança. Entendeu? Ela era uma sacerdotisa, além de rainha, ela era sacerdotisa de Baal. E aí, aqueles sacerdotes todos do culto ao deus Baal eram sacerdotes protegidos dela,
queridos dela, e o João Batista perde o controle, estava nervoso a beça, chateado a beça, porque ele tinha ficado, né? Muitos profetas tinham sido executados, ele mesmo ficou num exílio no deserto muito tempo. Ele se entusiasma lá com o sucesso do efeito físico que ele promoveu e manda os israelitas que se encontravam ali aprisionar aqueles sacerdotes e executar. Quando a notícia chega para Jezabel, para a rainha Jezabel, ela fala, olha, eu vou fazer a mesma coisa com ele. E nós temos isso nesse texto. Livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, abre aspas, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Fecha aspas. Então, vamos com calma aqui. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Por que eu estou recorrendo a esse trecho do Velho Testamento, da trama envolvendo o rei Acabe de Israel, né, do reino do norte, a rainha, esposa dele, de origem fenícia, a Jezabel, ou Jezebel, tanto faz, e a figura de Elias? Porque Jesus afirmou categoricamente que João Batista era o Elias que haveria de vir, o Elias que tinha prometido reencarnar para anunciar a vinda do Messias. Então Jesus afirmou, Elias e João Batista são o mesmo Espírito. E depois a gente tem a ratificação disso na obra kardeciana. Elias e João Batista são o mesmo Espírito. Ora, na vida de Elias tinha um casal de reis, Acabe e Jezabel. Na vida do João Batista tinha um casal de reis, Herodes e Herodias. Elias executa sacerdotes antipáticos a ele através da decapitação. João Batista desencarna decapitado. Entre a decapitação dos sacerdotes de Baal e a decapitação de João Batista tem uma promessa, uma jura de vingança, feita pela Jezabel. Eu vou matar você como você matou os meus sacerdotes. Eu vou decapitar de você. Acontece que Elias acaba não sendo decapitado, né? Ele acaba não sendo decapitado. A Jezabel não consegue cumprir essa promessa naquela existência. Mas aí a gente tem que considerar o seguinte. Excluindo a hipótese, que eu acho muito remota, da Jezebel ter perdoado Elias, não sentir mais mágoa dele, excluindo essa hipótese, ela levou essa hipótese para o túmulo, ela carregou essa hipótese, essa mágoa para o túmulo, ela viveu no plano espiritual com essa mágoa, ela reencarna depois com essa mágoa. Correto? Ela reencarna com essa mágoa. João Batista é decapitado, é executado da mesma maneira como ele executou, através de um processo kármico, de resgate. Ele está resgatando o crime. E isso é até explicado na obra básica. Por que que ele desencarna decapitado uma vez só, se ele decapitou 300? Se a lei da reencarnação funcionasse como olho por olho, dente por dente, ele teria que reencarnar quantas vezes sendo decapitado? 300 vezes. Mas não é o que acontece. Por quê? A obra básica nos explica que, com um processo de resgate, com um processo de desencarne doloroso, assim, ele conseguiu aprender a lição. Agora, isso não quer dizer que o espírito da Jezebel reencarnado tenha aprendido a lição. Então, eu acho bem razoável, apresentado todos esses fatos,
Hoje eu estou como historiador mesmo, viu, gente? O método indiciário que o historiador usa, ele vai juntando pedaços de um quebra-cabeça e vai montando quebra-cabeça. Eu acho razoável, verossímil, eu acho que é bom se considerar a possibilidade de que Herodias e Jezebel sejam também o mesmo espírito. Aloysio, onde você leu isso? Em lugar nenhum. Aloysio, quem te falou isso? Ninguém. Chico Xavier não me falou isso. Eu nunca ouvi nada do seu Honório falando isso. Isso é uma reflexão. Se sair daqui, por favor, diga, olha, o Aloysio falou isso como uma hipótese, uma possibilidade. Ele não tem certeza disso, não. Agora, o caso, mesmo sendo hipotético, me fornece elementos didáticos para análise do que eu vou analisar hoje. Entendendo? É possível, sim, que a decapitação de João Batista, encomendada por Herodias, seja o cumprimento de uma promessa de vingança que ela fez quando ainda era Jezebel. É possível, mas eu não tenho certeza. Nós vamos trabalhar com essa possibilidade e, em cima dessa possibilidade, vamos fazer o que nos interessa, que é debater o tema vingança. Se isso aconteceu ou não, se a Jezebel e a Herodias é a mesma pessoa ou não, eu não tenho certeza. Agora, tudo que eu vou falar aqui sobre vingança, isso aí posso assinar embaixo que é verdade. Porque isso foi retirado das obras. Tá claro? Então vamos partir do princípio da possibilidade de que seja, então, um processo de vingança kármico que atravessou uma existência para outra? Vamos trabalhar com essa possibilidade? É possível que um espírito desencarne com essa mágoa e leve o projeto de vingança dele para outra existência, para a próxima existência? É possível isso? É. É com isso que nós vamos trabalhar. Entendeu, Lojana? Nós vamos trabalhar com isso. O que acontece, acontece. Eu só não posso dizer 100% de certeza se é o caso aí da Herodias, mas que acontece, acontece. Tá bom? Nós vamos começar essa reflexão, então, com o próprio texto do Velho Testamento, refletindo sobre essa questão de como o processo de vingança é um processo de enquistamento. É um quisto, sabe? É uma pedra nos rins que vai se formando devagar e vai crescendo e vai ficando lá incomodando. E o processo de extração é doloroso. Mesmo hoje em dia é legal, né? É com laser, né? Dispara laser. Mas dói, viu, gente? Dói também. Quem já tirou pedra de rim sabe disso. Né? Um tumor que vai se desenvolvendo ali, né? Num tecido, num organismo tal do corpo. É um processo de enquistamento, um negócio que não devia estar ali. E que vai fazendo mal. E que precisa ser extirpado cirurgicamente por uma circunstância kármica qualquer. A vingança é isso. Quando um espírito odeia o outro a ponto de jurar vingança, de jurar o revide, você vai pagar. Eu vou fazer você pagar, de um jeito ou de outro. Esse sentimento, ele é ali um corpo estranho na personalidade. E vai ter que ser extirpado. Eu não sei o que se passou depois desse desencarne do João Batista. Uma coisa eu posso afirmar. Ele ali fechou a conta. Ele ali, desencarnando decapitado, resignadamente, ali ele superou aquela tragédia do Monte Carmelo. Mas parece que Herodias não. Então, ele se livrou do processo kármico. Ela continuou. Ela permaneceu. Como ela se livrou disso, e se ela se livrou disso mais tarde, eu não sei. Mas uma coisa é certa.
ela ainda ficou com a batata quente na mão. Um abacaxi para descascar ali. Superar o ressentimento que ela tinha daquele espírito. Certo? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amais vossos inimigos, o item 9, é intitulado A Vingança. É uma mensagem do Júlio Olivier, em Paris, 1862. E o Júlio Olivier, ele afirma assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Pausa. Então, olha só. Quando eu descrevo aqui, trago para vocês o processo vingativo, o projeto vingativo da Jezebel / Herodias, nós estamos falando de um processo que se deu há 2000 anos atrás, no período da Antiguidade Oriental ainda. Não existia iluminação noturna nas cidades, não existia, quer dizer, existia sistema de esgoto em Roma já existia a cloaca magna, mas as outras cidades ainda não existia sistema de esgoto, ou seja, ainda era meio barbárie, né? Ainda era uma vida civilizatória pouco civilizada. Isso era comum. A vingança era um costume social. O duelo era um costume social. Quando você reproduz esses mesmos sentimentos e esse mesmo impulso hoje, no século XXI, você está trazendo para os nossos dias um costume bárbaro. Seria a mesma coisa de você reproduzir os hábitos sanitários da Idade Média e despejar lá os dejetos do banheiro que nem existia na Idade Média, né? Mas os dejetos domésticos na rua, como se fazia. É um costume bárbaro, não é? Jogar o cocô na calçada, jogar o cocô na rua. Isso era um costume bárbaro. Hoje ninguém faz isso. Você reproduziria esse hábito sanitário medieval nos nossos dias? Você trataria alguém com sanguessuga? Não, porque esse é um costume bárbaro. É um anacronismo. É você trazer hábitos que deveriam ter superados para o século XX, para o século XXI. No caso da leitura do Evangelho, meados do século XIX. Em meados do século XIX, o Júlio Olivier já vai afirmar para Allan Kardec: este é um costume bárbaro. Uma pessoa que se põe a se vingar, hoje em dia, ela está em descompasso com o seu tempo. É isso. Ela está fazendo coisa que não deveria mais estar sendo feita. E, no entanto, a gente ainda vê o quanto isso é frequente, né? Muito mais do que a gente imagina. Aí o Espírito continua dizendo assim: é como duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Olha, começo da era cristã, que nós acabamos de mencionar com o caso da Herodias. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a eles se dão, e dos espíritos, que ainda as inspiram. Então, um espírito vingativo, um homem vingativo, uma mulher vingativa, alguém que tem uma índole vingativa nos nossos dias, ele é um fóssil espiritual vivo. Ele está parado no tempo. Ele está com 2000 anos, pelo menos, de defasagem espiritual, de defasagem moral. A Luísa, ainda não entendi isso. Mas o nosso mundo ainda não é um mundo atrasado? Allan Kardec vai explicar, e a gente vai recorrer a mais leituras para aprofundar isso, mas aqui eu já quero adiantar. O seguinte: quando alguém te coloca numa situação de desconforto ou perigo e você, movido
pelo instinto de conservação, reage, você não vai deixar de responder pela reação, se ela foi agressiva, mas existe ali um atenuante, porque você fez com sangue quente. Tipo a barata que voa para cima de você, você dá um tapa nela e mata ela. Foi no calor do momento. Agora, a vingança é um prato, né? Tem um ditado que diz assim: a vingança é um prato que se come frio. A vingança, você foi dormir, acordou no outro dia, passou outro dia, passou uma semana, passou um ano, passou uns 100 anos, passou 1000 anos. Você teve tempo demais para trabalhar aquele sentimento e superar aquela mágoa. Se um coração consegue levar adiante um sentimento odioso desse por tanto tempo, é porque esse coração é muito enfermo, é muito doente. E a vingança, ela é um passo a mais na escala descendente, né, na escala de queda espiritual, é um passo além da mágoa simples. Porque a mágoa simples é quando você não supera o mal que te fizeram. A vingança é quando você deseja praticar contra o outro o mesmo mal ou coisa pior. É a ideia do retorno. Você quer assumir uma posição que pertence à justiça divina. Então, é um atraso do atraso do atraso. Certamente, no mundo que virá, no mundo vindouro, na nova terra, né? Na terra regenerada, espíritos com uma índole vingativa. Quando eu digo índole vingativa, é que ele quer vingar de muita gente por vários motivos. Entendeu? A vingança é o móvel. A vingança é o motor que o move. Esses espíritos não terão lugar na nova sociedade, na nova civilização. Porque este é um costume inculto, é um costume bárbaro, selvagem. Ó, para a gente fechar essa lição. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis. Tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Agora nós vamos pôr fogo no parquinho aqui. Um grupo terrorista, lá no Afeganistão, põe uma bomba lá no aeroporto e mata 13 soldados americanos. Acompanharam isso? Estão sabendo, né? Aí o presidente dos Estados Unidos, ele vem e diz assim: nós vamos caçar vocês e faremos vocês pagarem. Eu me espantei, eu me choquei, eu fiquei horrorizado quando escutei ele dizer isso. Não. Ele é uma autoridade humana regida por interesses humanos. Muito embora a Bíblia seja usada e abusada pelos nossos governantes no mundo inteiro, né? Ou os outros livros religiosos como argumento de autoridade, mas são guiados por interesses políticos, econômicos, militares. Não choca. O presidente dizer, eu vou me vingar, eu vou usar a maior potência militar do mundo para me vingar, não choca. E deu ruim, né? Porque aí o super robô que custa bilhões lá, o drone,
foi caçar os tais terroristas, conforme o presidente prometeu, e matou 7 pessoas. Dentre essas pessoas, acho que 3 ou 4 crianças, né? Não, contrário, 10 pessoas, dentre elas 7 crianças. Todas inocentes. Deu ruim. Nós não estamos aqui julgando se o ato do terrorista foi certo ou errado, porque isso não precisa nem ser julgado. Nós estamos analisando aqui qual tema? A vingança. Então, a retaliação do exército americano ao terrorista que matou soldados é uma motivação, um móvel de vingança, um projeto de vingança. Não choca. Agora, se nesse momento, enquanto eu conto essa história, enquanto eu comento essa reportagem, essa matéria, essa notícia jornalística, algum espírita se sente incomodado porque acha que o Biden estava certo, isso é horrendo. Porque isso quer dizer que o espírita que me ouve nesse momento ainda tem alguma afinidade, algum vínculo de simpatia com o impulso de vingança, com aquilo que o presidente Biden fez. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. Caso vocês não entenderam, eu vou repetir. O Biden dizer que vai se vingar dos terroristas não me choca. Mas, se ao dizer isso, que o Biden estava errado em se vingar, algum espírita que me ouve sente um desconfortozinho no peito porque gostou quando o Biden falou isso, porque vibrou quando o Biden falou isso, porque falou, vai lá, manda o Capitão América caçar eles, manda o Homem de Ferro caçar eles. Tá aqui escrito, ó. Vou ler de novo. Nunca esse sentimento, é um sentimento, deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Os traficantes foram lá e mataram 2 policiais no Rio de Janeiro. Aí o BOPE subiu a favela, subiu o morro, catou 10 traficantes, executou 8, prendeu 2 em estado muito grave que morreram no hospital. Se um pacato cidadão comum carioca vibrar com a notícia e falar matou os polícia, mas a polícia foi lá e se vingou. Tá tudo certo. Dentro do errado. Mas se um espírita cristão vibrar com essa notícia, sentir um certo prazer, sentir um certo gosto, um certo apreço com a notícia, sentir que os policiais fizeram que nem o Batman, né? Um vingador mascarado, né? Os policiais foram lá e vingaram a sociedade. Aí tem um trem errado aí. Tem um negócio esquisito aí. Porque o sentimento de vingança é um sentimento baixo, selvagem e bárbaro, conforme o Evangelho diz. E continua a lição. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Eita, que aí o Evangelho segundo o Espiritismo ele aperta o cinto. Porque vai existir o policial que perdeu o companheiro em combate, que vai querer se vingar, ou o soldado americano que vai querer se vingar explicitamente com arma em punho. Existe esse personagem. Mas existe também aquela vingança sorrateira, aquela vingança velada, aquela vingança maquiada, camuflada, que se dá no dia a dia de nossas famílias. Na convivência de pais e filhos,
na convivência de esposo e esposa, na convivência de genro e sogra, de nora e sogro. Existem ali projetos de vingança atenuados pela composição kármica familiar. Existe ali. E agora nós vamos mexer nessa ferida. Primeiro nós falamos do costume bárbaro de se vingar a céu aberto, né? De se vingar com arma em punho. Pois agora a gente vai dizer como se dá os processos de vingança em que a arma em punho é o pensamento e a munição utilizada é a emanação fluídica. É quase que folclórico essa questão de relação de genro e nora com sogro e sogra, né? Então, nós vamos nesse processo aí. Então, o genro está discutindo com a esposa. Aí a sogra vai entrar no meio para proteger a filha. Na hora da discussão, estava na casa da filha com o genro, no meio da discussão. Aí o genro que estava pilhado pega e fala assim: senhora, cala a boca e não entra no meio, não, porque aqui é assunto de marido e mulher. Aí a sogra pega e faz assim: ó, recolhe todo aquele ressentimento. Não é assim, dona Cíntia? Chupa aquilo. Guarda no coração. E começa a fazer um unguento em plástico maligno. E ela fala que nem o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Minha vingança será maligna. Ela olha para ele assim, ó, atravessa ele no olhar e pensa: você vai me pagar. Essa humilhação não vai ficar assim, não. Você vai me pagar. Mas você vai me pagar. Ela não suspeita, mas ali ela já começou a se vingar. Porque como ele estava com a vibração baixa, porque estava no meio de uma discussão, estava pilhado, ele estava com as defesas psíquicas desguarnecidas. Então ali ela já começa a disparar tiro de escopeta com o pensamento. Fuzilá-lo. Estraçalhar ele com pensamento negativo, com vibração malsã. No outro dia, esse sujeito já acorda com uma enxaqueca que ele não sabe de onde veio. Aí ele acorda com a enxaqueca, no café da manhã, a sogra tá lá de novo, ele exclama: nossa senhora, mas eu acordei numa enxaqueca, uma dor de cabeça, e a sogra pensa: pois podia bem ser um tumor. Você deixar minha filha viúva e bem na fita. Morre, miserável, para minha filha voltar para minha casa. Não é assim? Fala que isso não acontece. Se não. Continua o evangelho no espiritismo, ó. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, pegar numa arma, né? Ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Aí essa sogra, um dia o genro pega e fala assim: mulher, esposa, eu vou encontrar com a turma lá do serviço, nós vamos jogar bola. Aí na hora que ele sai, a sogra, a tal sogra que quer se vingar, né?
chega para a filha e fala assim: nossa, o fulano saiu para jogar bola, mas ele saiu tão arrumado, tão perfumado, eu nunca vi ninguém sair pro futebol tão arrumado, tão enfeitado. Olha o plano de vingança se concretizando. Aí, a filha, que não quer dar o braço a torcer, fala: não, mamãe, é que ele é assim mesmo, ele é vaidoso assim mesmo. Mas a filha já vai pro banheiro, já vai pro quarto sozinha, chorar calada, porque a sogra acabou de semear lá no coração da própria filha a semente da desconfiança e do ciúme em relação à esposa. É o que está dizendo aqui, ó. Ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia. É um instrumento vingativo. A calúnia, a fofoca, o veneno verbal é um instrumento de vingança que a gente usa e lança a mão sem perceber. Porque está animado desse sentimento inferior. Estão vendo? Quando eu falei do Biden querendo ir lá, o presidente Biden querendo ir lá no Afeganistão vingar os terroristas, parecia uma coisa distante de mim. Mas na hora que eu criei essa parábola, essa anedota aqui da sogra e do genro que se odeiam, pronto. Aí cada um vai pegar essa situação e só vai adequá-la, recontextualizá-la na própria existência. Porque se não é genro com sogra, é mãe com filho, é esposo com esposa, é irmão com irmã, é primo com prima, e por aí vai. Porque as nossas famílias são ambientes de qualificação, de sanitização dos processos imundos de vingança. A vida familiar, o convívio familiar, muito embora seja o espaço onde a vingança se reproduz, deveria, pelo menos, ser o espaço onde a vingança desaparece. Porque aí, um dia, aquela sogra vingativa, ressentida, cai doente. Ela adoece. E os outros filhos não vão querer cuidar dela. E aí, aquele genro que ela odiava, que ela tinha mágoa por causa daquela resposta que ele deu nela lá no dia da briga, ele pensa: nossa, que dó da minha sogra, ninguém. Ela é difícil, ela é custosa. Eu sei que ela não gosta de mim, mas nenhum filho quis cuidar dela. Eu vou cuidar dela. E ali ele começa. Deus dá mais 10, 20 anos de sobrevida para ela. 5 anos de moratória para ela ainda em vida. Só para ele ficar 5 anos cuidando dela. Troca a fralda geriátrica dela, dá sopa na mão dela, na boca dela, porque ela não consegue se alimentar sozinha. Leva ela no médico, traz ela do médico, põe ela para assistir o Domingão do Hulk. E ali ela começa, aquela vingança vai se dissolvendo, né? Nem picumã. Quem sabe o que é um picumã? Picumã, né? Aquela fuligem do fogão de lenha, aquela fumaça do fogão de lenha, que vai grudando nas telhas, não é assim, Sadão? Vai grudando nas teias de aranha, aí fica aqueles fumos pendurados na cozinha da roça. O nome daquilo lá é picumã. Aquela imundície lá. O bem realizado, é como se fosse uma vassourinha limpando os picumã. Um dia, a sogra, pouco antes de desencarnar, pensa: não sei por que eu odiei esse homem tanto tempo. Olha o tanto que está sendo bom para mim. Aquele dia, a cabeça quente, para que eu guardei essa mágoa tanto tempo? No dia seguinte, ela desencarna. Pronto. A vida familiar aniquilou
um projeto de vingança, que talvez viesse de outra existência. Porque tem a causa aparente e a causa real. Aquela mágoa que a sogra ficou de um genro durante aquela discussão é a causa aparente, mas talvez processos mais graves, envolvendo inclusive homicídio e tudo mais, antecedessem isso em outra existência, né? Certo? O João Batista aparentemente incomodava Herodias porque falava mal dela para o povo. Mas quando a gente considera a possibilidade de João e Elias, Herodias e Jezebel serem a mesma personalidade, a gente vê que o Elias fez coisa mais tensa que isso contra Jezebel, matou os amigos dela. Muda a figura. Tá? Vamos agora avançar, então, para a Revista Espírita, o ano 5 da Revista Espírita, agosto de 1862, Dissertações Espíritas. Tem uma mensagem lá que se chama A Vingança, o mesmo título. É do Pierre Ranger, Espírito Protetor. E o Pierre Ranger diz assim: resisti, filhos da terra, a esse culposo arrastamento, e ficai certos de que, se alguém mereceu a vossa cólera, não será no paroxismo do rancor que encontrareis a calma de consciência. Ponde nas mãos do Todo-Poderoso o cuidado de se pronunciar sobre os vossos direitos e sobre a justiça de vossa causa. Há, na vingança, algo de ímpio e de degradante para o espírito. Então vamos calmar aqui, porque isso aqui lança a luz sobre uma questão, um dito popular, né? Ou quase que um dito popular, que a gente ainda faz uso, mesmo quando já conhece a doutrina espírita, que é assim: alguém pisou no seu calo, alguém te magoou, alguém te prejudicou. Aí você, que não se admite rancoroso e não se admite vingativo, pega e diz assim: eu perdoo, mas ele não vai escapar da justiça de Deus. Eu não vou guardar mágoa, não. Mas que Deus vai fazer ele pagar, vai. Sabe o que é isso? Você acha, você pensa, Tânia, que Deus é uma espécie de jagunço seu. Sabe? Capanga. Deus é um capanga. Eu não vou sujar minhas mãos com sangue, não, porque Deus vai cuidar disso. Aí a gente chega a notícia de que o fulano desencarnou num desastre automóvel de uma maneira horrorosa. Você fala aí, ó. Fez ruindade, pagou. Deus fez fazer a justiça. A gente entende assim. É diferente do que o Pierre Ranger está dizendo aqui. O que o Pierre Ranger está dizendo é: se alguém errou, isso é problema dele com ele mesmo. Se alguém feriu, se alguém cometeu um crime, se alguém causou um prejuízo, isso não é um problema dele com a vítima, ele não é um problema dele comigo, não é um problema dele com Deus, é um problema dele com ele mesmo. O que Deus vai fazer é, por misericórdia, conduzi-lo em processos kármicos em que ele acabe se entendendo com a própria consciência, em que ele acabe se perdoando. Deus não vinga ninguém. Deus educa. Deus fornece meios para processos de redenção. Então eu vou falar com amor. Isso é amar os inimigos. Eu vou falar com amor. Eu não quero conviver com ele. Eu não sinto simpatia por ele. Não é alguém para quem eu contaria um segredo. A minha relação com ele não é natural, ela é formal. Mas isso não quer dizer que eu vá desejar o mal dele. Ou desejar que Deus me vingue. Não é assim. Ao contrário.
eu vou me esforçar. O primeiro passo para um processo de reconciliação é desejar o bem do outro. É desejar que o outro esteja bem. Aí o segundo passo é orar. O terceiro passo, e isso Deus vai cuidar, né, para que aconteça, é a reaproximação. É o encontro casual. Mas isso a espiritualidade sabe respeitar os passos, né? O processo gradativo de reconciliação. Certo? Continua o Pierre Ranger. Poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentavam Deus como ciumento e se vingando por torturas sem fim? Cessai, pois, ó homens, de insultar a divindade, emprestando-lhe as vossas mais ignóbeis paixões. Quando eu quero que Deus faça justiça no meu lugar, que significa dizer, Deus vai me vingar, eu estou projetando em Deus um sentimento humano. E isso é blasfêmia. Isso é desonra com o Criador. Porque Deus é Deus. Nada que é humano habita em Deus. Esses sentimentos mesquinhos, medíocres, pequenos, nossos, eles não cabem em Deus. Isso é coisa de gente. De gente. Sabe? Nós. Fede, sua, cospe no chão, solta pum. Humanos. Sangra, chora, come. Não é coisa divina. A vingança é um sentimento humano. E um sentimento humano de homens baixos. E eu tenho que me examinar. Porque às vezes eu estou com um projeto de vingança velado, silencioso, tácito, maquiado, camuflado, que está tão bem oculto que nem eu percebo a existência dele. A vingança em mim está ali escondidinha no meio do matagal, de forma tão competente que nem eu percebo que ela está ali. Então, hoje, espíritas, antes de dormir, eu vou me perguntar assim, viu? Elaine, Aninha, Sadelmo, seu Murilo, eu vou me perguntar assim, tem alguém no mundo que eu gostaria que Deus fizesse justiça contra esse alguém? Por causa de algo que ele me fez? Se a resposta for sim, eu ia gostar que Deus desse um castigo nele. Mas eu não estou desejando mal dele, não, mas se Deus fizesse justiça, eu ia achar bom. Se a resposta for positiva, a vingança mora em mim. Então, eu sou um homem baixo, rasteiro, mesquinho, inferior. Hum. Eu fui demitido da firma tal, mas fui demitido de uma forma tão humilhante. Mas o patrão me humilhou tanto o dia que eu fui demitido, que eu saí, né? Nem olhei para trás, mas eu falei assim, Deus, o Senhor vai fazer justiça. Aí um dia eu fico sabendo que a firma pegou fogo. Teve um prejuízo lá. E eu não sei porquê, mas na hora que eu recebi a notícia, eu senti um prazerzinho, sabe? Um trenzinho bom no coração, uma cosquinha no peito. Deu um trembão aqui dentro, de saber que a firma pegou fogo.
Sabe que sentimento é esse? É aquele mesmo sentimento do Yoredeb lá no início do Paulo e Estevão, quando ele põe fogo na fazenda do Licínio Minúcio. Lembram disso? Quem leu Paulo e Estevão lembra. Começa o livro assim, não é? Os soldados humilham ele, depois ele vai pedir justiça com Licínio Minúcio, o Licínio Minúcio ainda toma a propriedade dele. Aí ele vai, faz justiça com a própria mão. Põe fogo na fazenda. Se eu gostei de ter a notícia de que a firma que me humilhou pegou fogo, entre eu e o Redeb não tem muita diferença, não. Só um pouquinho de diferença. Mas não tem muita diferença. O sentimento é o mesmo. A emotividade é a mesma. Certo? E aí nós fechamos hoje, então, com o livro Pão Nosso, lição 142, Revides. E o Emmanuel vai comentar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, versículo 7, em que Paulo diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E aqui, Paulo é muito genial, porque ele está dizendo assim, ó, para começo de conversa, só de vocês ter picuinha um com o outro, já está todo mundo errado, não tem ninguém certo. Porque ele escreve essa carta para Corinto, porque os coríntios, da igreja de Corinto, estavam se digladiando, estavam com picuinha um com o outro, guardando mágoa um com o outro. Paulo escreve assim, ó, só que vocês me falar que um tá com raiva do outro, já tá todo mundo errado. E aí ele completa fazendo a seguinte pergunta: qual é o problema de se ter prejuízo? Qual é o problema de alguém te dar prejuízo? Qual que é o problema disso? É um negócio muito difícil de entender. Você fala para um comerciante, ó, qual que é o problema de alguém te dar um calote? A pessoa fala, você é louco. Todos os problemas do mundo. Paulo está perguntando, qual que é o problema? Tá, vamos supor que ele tivesse te pagado. Se você desencarnar amanhã, você leva o dinheiro que ele te pagou? Não leva. Então, Paulo está dizendo, o espírita cristão que realmente despertou para o evangelho, ele não pode adoecer, desabar, desmoronar por causa de um prejuízo qualquer. Seja financeiro, seja material, seja um prejuízo espiritual, uma traição. Porque todas as condições humanas são transitórias e passageiras. Não existe prejuízo eterno. Qual o problema de se levar a pior? É o que ele está perguntando. Quando você muda, reprograma, quando você reprograma, sabe, a mente e passa a não se importar tanto com o prejuízo que alguém te cause, não sobrevém o sentimento de mágoa e, consequentemente, não haverá propósito de vingança. A vingança só existe porque alguém se magoou. Alguém se magoou porque se sentiu prejudicado pelo outro. Aí o Emmanuel vai comentar. Ele diz assim: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se, em muito maior escala, no centro dos lares e das instituições. Ele começa dizendo assim: nem todo prejuízo vira processo no fórum. Existem demandas, picuinhas, quiprocós, que ficam restritos ao convívio familiar,
ficam restritos ao ambiente profissional. Tudo porque alguém causou prejuízo ao outro e esse outro não aceitou o prejuízo. Aí ele continua. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Então, o pensamento de quem prejudicou é um pensamento malsão. É um escapamento de um carro desregulado que não troca óleo há muito tempo, soltando aquela fuligem preta, escura, aquele fumo fedorento de diesel. E o pensamento de quem se sentiu prejudicado, ressentido, idem. Resultado, em pouco tempo, por causa da picuinha desses dois, a casa inteira está respirando fumaça. E é ruim respirar fumaça, né, Diel? A casa inteira está sendo asfixiada. Por isso que o Emmanuel chamou de lodo pestilento. Um lodo fétido. E o outro, né, não considerando aquela máxima sábia de que quando um não quer, dois não briga, curtindo aquela mágoa. Ele vai me pagar, ele vai me pagar. Eu vou me vingar, eu vou me vingar. Tô só esperando a hora certa. Mas vai ter troco, vai ter troco. Não é assim? E encerra o Emmanuel dizendo, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimando com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Porque, na verdade, o discurso falacioso do vingador é de que ele está dando uma lição no outro. Não é assim que se diz? Ah, eu vou dar uma lição nele. Eu vou consertar ele. Eu vou fazer ele ser melhor. Eu vou fazer ele nunca mais cometer esse erro com outra pessoa. Esse discurso é falacioso. Porque, na verdade, você acaba desencadeando um processo recíproco de vingança. Você vai dar tal lição, o outro se ressente com a lição que levou, quer um troco, e aí fica um revidando o outro, né? E o resultado é lá na Palestina, né? Árabes e judeus, israelitas, disputando uma terra. Ninguém mais sabe onde é que começou essa história. Né? Se começou lá com os filisteus na antiguidade ou se começou agora na Segunda Guerra Mundial, porque é vingança. Né? É os Mezengue com os Berdinazzi. Vocês lembram da novela? Ó, eu sou noveleiro, hein? Vocês lembram dos Mezengue e os Berdinazzi? Famílias que se odeiam há séculos, não sabem nem mais o motivo. Se odeiam. Mas se odeiam. Lá no Euclides da Cunha, os Sertões, quando o Euclides da Cunha vai narrar a história de como da família Macedo, aliás, família Macedo não, tia Adriana, a família Maciel, né? Que é a família do Antônio Conselheiro, é um caso desse. Famílias que se odiavam ali no sertão, no Nordeste, um matando o outro há décadas. Está lá no começo do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. É isso. Alguém tem que pôr ponto final nesse processo. E esse alguém, em geral, já conhece o Evangelho, já conhece a doutrina espírita. Tá bom? Então, até a semana que vem. Grande abraço para todo mundo, gente. Fica com Deus.